Eu quero tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Cruzeiro, especialmente, mas também torcedores e torcedoras do Coxa, sobre esta partida na Vila Capanema entre a equipe se fazendo de local, a equipe do Coxa e também a equipe do Cruzeiro, né? O jogo na belíssima Vila Capanema, que é um estádio muito raiz, né? Muito legal. É uma pena que o Paraná vive a situação em que está mergulhado, né? Agora, jogar em Vila Capanema, né? Dava ao Cruzeiro uma vantagem em relação ao jogo no Alto da Glória. Por quê? Porque também a equipe local, né, paranaense, não tem toda essa intimidade com o gramado da Vila Capanema, né, com o estádio da Vila Capanema. Mas nem essa vantagem o Cruzeiro soube utilizá-la em seu proveito, né? O Cruzeiro começou essa 34ª rodada, evidentemente com menos jogos, no Z4. E aí, com 2 jogos a menos do que o Bahia, né? 2 jogos a menos que o Bahia, com a mesma pontuação, e também um jogo a menos do que o Vasco da Gama. Então, assim, o Cruzeiro estava na zona do rebaixamento, mas estava com a mesma pontuação, só que estava na zona do rebaixamento. Entende? Então veja, quando a equipe tem a mesma pontuação e ela não está no Z4, a perspectiva é completamente diferente. O desespero continua, mas a autoestima é diferente. Então importava muito que o Cruzeiro não terminasse essa rodada no Z4, na zona do rebaixamento. E justamente foi o que aconteceu. O Cruzeiro vai terminar essa rodada na zona do rebaixamento, porque não conseguiu sequer um empate contra a equipe do Coxa. No jogo, gente, que como eu já previa, foi muito difícil de ver. Muito difícil de ver. Eu até imaginava que era uma partida, que seria uma partida, né, em que poderíamos ter bastante gols. E aí eu estava me esquecendo que o Coxa, quando vai para alguns jogos, até que consegue marcar gols. Mas quando se trata da equipe do Zé Ricardo, essa equipe ela não vai querer fazer gols. Porque é a equipe do Zé Ricardo, gente. Né? Então foi um jogo muito complicado, um jogo engessado, o primeiro tempo para doer os olhos, para doer a alma. Né? Eu não consegui pegar os primeiros minutos todos, porque eu estava numa live e depois eu fui atrás e me arrependi completamente. Foi impressionante. Que jogo horroroso. A gente teve ali uma equipe que está lutando para sair da zona do rebaixamento contra outra que está quase já rebaixada, e o jogo era tipicamente um jogo de Série B do futebol brasileiro. Né? De péssimo nível. Não é um jogo da Série B daqueles que estão pleiteando subir. É um jogo da série B daqueles que estão lutando contra o rebaixamento, aqueles que não estão brigando por nada na Série B do futebol brasileiro. Foi este o jogo, este foi o resumo preciso desta partida que aconteceu na Vila Capanema entre a equipe do Coxa e a equipe do Cruzeiro. Só que o Coxa ao menos conseguiu a vitória, né? Conseguiu seu objetivo, uma vitória importante que coloca a equipe numa situação ainda muito trágica, praticamente está quase rebaixada, né? Mas a equipe está aí ainda com 7 pontos atrás aí do próprio Cruzeiro, do Vasco da Gama e também da equipe do Bahia, né? E ainda sonha, né? Matematicamente não está ainda rebaixado, né? Ainda sonha em permanecer na Série A, é quase improvável, mas ainda sonha, matematicamente tem chance, então tem todo o direito de sonhar. O que a gente pode observar como importante, né? E que na verdade ele, assim, legitima um pouco o sonho dos torcedores do Coxa, é o fato de que a equipe conseguiu aí, gente, 2 vitórias consecutivas, apresentando uma reação. Claro que antes dessas 2 vitórias tinha 2 derrotas. Né? Se uma dessas 2 derrotas não fosse derrota, a coisa seria muito diferente hoje. Porque a reação já tinha começado. Só que como a equipe tem muitas dificuldades, ela não consegue sustentar a reação. Esperemos que a partir de agora o Coxa consiga. E quanto ao Cruzeiro, Josa, o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Então, a diferença que o Cruzeiro tinha em relação ao Vasco da Gama foi pro saco, gente. Porque agora as 2 equipes têm o mesmo número de jogos, né? Mesmo número de jogos, a mesma pontuação, sendo que a equipe da Colina tem uma vitória a mais, está na posição ali fora do Z4, enquanto o Cruzeiro está ali no Z4. Se o Bahia perder na rodada, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que tudo bem, né? Enfim, ainda fica na zona, fora da zona de rebaixamento, porque tem aí um critério de vitória, uma vitória a mais do que o Cruzeiro também. Bem, o Bahia tem um jogo a mais, né? Tem um jogo a mais. E aí, se o Cruzeiro consegue tirar essa vantagem em relação ao Bahia, vencendo seu próximo jogo, e o Bahia não vencendo, eles igualam a pontuação. Eles ficam numa situação semelhante. Só que aí o que acontece? Neste caso aí, né? O Bahia perde e o Cruzeiro consegue ganhar, o Cruzeiro sai
dessa situação, manda o Bahia para trás, passa o Bahia. Só que aí o Cruzeiro agora tem o quê? Tem o Vasco da Gama à sua frente. O Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, gente, não tá com cara de equipe que vai cair. Não tá. Não tá mesmo. Meu palpite, não cai. Meu palpite, não cai e ainda é provável que vá para a Copa Sul-Americana o Vasco da Gama. Além disso, o Vasco da Gama tem um compromisso muito tranquilo neste final de semana, que é contra o América, né? O Vasco se fazendo de manete contra o América tem todas as condições de vencer essa partida, né? E se o Vasco não consegue vencer, né, gente? Vamos lá, se o Vasco, por exemplo, empata, claro, é muito importante para o Cruzeiro ficaria com, matematicamente, aí, com condição de ficar a 2 pontos à frente do Vasco, mas o problema aí é que vai depender do quê? Do Cruzeiro, gente, depois, né? A gente olhando aí para a tabela, o Cruzeiro tem aí, né? O próximo compromisso contra o Goiás é um jogo de confronto direto, porque se o Cruzeiro perde para o Goiás, ali na Serrinha, né? Se o Cruzeiro perde para o Goiás na Serrinha, gente, se o Cruzeiro não consegue vencer, se o Cruzeiro perde para o Goiás, sabe o que vai acontecer? O Goiás passa o Cruzeiro. O Goiás vai a 38 pontos e passa o Cruzeiro. Claramente que também o Goiás ficaria com o jogo a mais do que o Cruzeiro. Vai ficar com o jogo a mais do que o Cruzeiro, mas vai ficar na frente. Vai ficar na frente ali com 38 pontos, enquanto o Cruzeiro vai se manter com os 37. Vocês acham que o Goiás vai dar mole para o Cruzeiro? Claro que não, vai tentar jogar. É complicado? O Goiás é um time hoje que não é confiável, assim como o Cruzeiro? Sim. Mas você tem um confronto de um time que não é confiável contra o outro que não é confiável, né? O que esperar desse jogo? Pode dar Cruzeiro sim, pode dar empate, pode dar vitória do Goiás. E se der vitória do Goiás, a coisa se complica também para o Cruzeiro, né? E aí depois dessa partida aí, o Cruzeiro vai ter, contra o Goiás, vai encarar o Atlético Paranaense dentro de casa. Eu acho que esse jogo contra o Goiás é mais fácil para o Cruzeiro do que esse jogo contra o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é uma equipe que joga muito bem fora de casa também. Eu presumo que no máximo o Cruzeiro consiga um empate nessa partida aí, né? Aí depois tem o Botafogo, que pode estar se recuperando aí, né? Fora de casa, no Rio de Janeiro. A gente não sabe em que estádio que o Botafogo provavelmente vai ser punido, né? Assim como o Cruzeiro também. E aí, na verdade, gente, é um jogo que, em teoria, o Cruzeiro não deve vencer também, né? Por quê? Porque, em teoria, estará enfrentando o líder, ou um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Ou não, mas uma equipe que, na crise, quem joga mais? A equipe do Cruzeiro. Ou a equipe do Botafogo? A equipe do Botafogo, claramente. Não é isso? Então, aí o último jogo do Cruzeiro é contra o Palmeiras, também no caso dentro de casa, né? Volta a jogar dentro de casa, a gente não sabe onde, porque o Cruzeiro pode ser punido pelas ações dos seus torcedores hoje em Vila Capanema, né? Depois do gol do Robson. Então, além de tudo, tem isso, né? Infelizmente, alguns membros da torcida do Cruzeiro aí protagonizaram esse evento horroroso, né? E esses membros não retratam o que é a torcida do Cruzeiro, né? Eles não explicam a torcida do Cruzeiro, infelizmente. Só que o Cruzeiro pode ser punido também. Claro que a equipe local, que se fez de local, também pode ser punido, porque a segurança cabe à equipe local, mas infelizmente o Cruzeiro deverá também pagar pelo que aconteceu hoje, né, em Vila Capanema. Ou seja, a situação é terrível. Terrível. Tem chance de se livrar? Tem. Só que quando a gente olha para a tabela, a gente percebe que a situação não é tranquila, gente. É muito difícil. Porque a gente não consegue prever o Cruzeiro vencendo essas partidas. O Cruzeiro hoje, gente, jogou de uma forma bizarra. O curioso é que o Cruzeiro tem mais finalizações do que a equipe do Coxa. Teve mais posse de bola. Mas não consegue jogar. A ideia de um time configurado para ser um time defensivo, né, não sai da alma do Cruzeiro, porque não sai da alma desse técnico meia boca que é o Zé Ricardo. Então veja, por que eu vou buscar um técnico defensivo se ele tem problemas para armar a equipe defensivamente? E eu preciso que minha equipe vença os jogos. Se eu quero pegar um técnico para fazer esse trabalho defensivo e também pleitear um jogo aí de contragolpe, algo um tanto quanto híbrido, eu mantinha o técnico Pepa. Por que o Pepa foi demitido? Explica, Ronaldo. Por que você demitiu o Pepa, Ronaldo? Explica, você está saindo horroroso, um dirigente lamentável, um dirigente dos piores, um demagogo, um autoritário que não delega poderes, né? Um déspota que se diz e não é esclarecido no Cruzeiro, né? Que conta com o apoio também ali de outros dirigentes que não têm a menor condição, nada, absolutamente nada. Enfim, né? Esses gestores aí que iludiram muito os torcedores do Cruzeiro, assim como a SAF também iludiu muito, né? Iludiu demais o Cruzeiro.
Infelizmente, esse pessoal, que é o responsável pelo que está acontecendo com o Cruzeiro neste momento, esse pessoal não vai acontecer nada com eles. Absolutamente nada. Tá tudo muito bem, gente. Tá tudo muito bem. E se daqui a um tempo eles não pagarem as dívidas, inclusive, as dívidas voltam para o modelo associativo. Que coisa linda, né? Que bacana, né? Ronaldo, o que você está fazendo com o Cruzeiro, Ronaldo? Respeita o Cruzeiro, Ronaldo. É lamentável. O time está quase na Série B. O jogo de hoje foi terrível, gente. Foi horrível. Gente, é impressionante. Você tinha o Matheus Pereira tentando respirar, sabe? Um pouco de qualidade na meiuca do Cruzeiro, mas é somente ele, gente. Aí um pouco mais à frente ali você tem o Papagaio, né? Eu sabia que ele ia com o Papagaio hoje, né? Então ele teve a volta do Papagaio aí, então vamos jogar com o Papagaio, né? O Bruno Rodrigues, né, também correndo que nem doido, pra lá e pra cá e tal, mas também não tá conseguindo. O time hoje foi lamentável, né? O cara não experimenta coisa diferente, o cara não faz nada de diferente de verdade, o cara não pinça um outro jogador da base, não todos, né? Porque a gente não pode cobrar que a base agora salve o Cruzeiro, mas pinça um jogador e coloca ali pra ele já ir se adaptando. Agora a questão que fica é o seguinte, vamos lá. Se o Cruzeiro não conseguir se salvar do rebaixamento, gente, o Zé Ricardo vai ficar para a próxima temporada na Série B? Vai ficar? Não vai ficar. Então tem um problema. Porque o novo técnico vai ter que começar tudo, absolutamente tudo do novo. Né? E se o Zé Ricardo ficar? A pergunta que se coloca é, ele tem condição para isso? Né? Ele tem condição para tocar um projeto de volta do Cruzeiro para a Série A? Ele não tem esse perfil. Então, o que era que deveria ser feito? Deveria se aproveitar a oportunidade e buscar, para que essa bobagem de técnico, para ser tampão, essa estupidez. Então, sabe qual é a questão? A questão é que alguém que se diz esclarecido, experiente no futebol, que jogou nas principais ligas do mundo, se diz ou diferente, não sei o quê, ele não entende porra nenhuma. Ele não entende nada. Porque ele pratica as mesmas ações dos péssimos dirigentes dos clubes do futebol brasileiro. Eu tô falando do Ronaldo mesmo, gente. Porque buscasse um técnico para começar o projeto, você gerava uma leveza, você começava na interna, não tem muito jeito de se salvar, vamos fazer o possível, mas tá tudo bem, vamos começar o projeto, os próprios jogadores vendo um projeto ali, gente, sendo trabalhado. Os jogadores se preocupariam, por exemplo, com a próxima temporada, será que eu vou perder meu emprego? Será que vão ficar comigo? Será que não vão me vender? O jogador, aí, e muitas vezes dá certo, por quê? Porque o jogador entende que se ele não entregar muito, ele não fica para a próxima temporada. Então você contrata um técnico de verdade neste momento, para começar o projeto para a próxima temporada já, porque ela já está perdida, caindo ou não para a segunda divisão, a temporada já está perdida. No entanto, o que faz o Ronaldo? Vai lá e busca um técnico horroroso, né? Como o Zé Ricardo, que não serve como técnico tampão e tampouco serve como técnico para tocar um projeto de recuperação do Cruzeiro da Série B para a Série A partir de 2024, caso a equipe caia para a segunda divisão. Tudo nesse sentido que fez a gestão do Ronaldo até agora foi bizarro. E o resultado está dentro de campo. O grande responsável pelo que está acontecendo com o Cruzeiro neste momento é o Ronaldo. Ah, mas era difícil, o problema dele. Ele que quis. Ele que quis comprar o Cruzeiro, ele que quis ser o cara dessa SAF, ele não precisava disso, não precisava disso. Quando ele vai colocar ali o nome dele nessa parada, quando ele vai, por exemplo, ali entrar nessa parada, ele passa a ser responsável. Ele não é estúpido, ele sabe muito bem disso. E tem mais, explica ao Petzolano saindo do Cruzeiro e indo dirigir seu clube lá na Espanha. Qual é a preocupação de fato com o Cruzeiro? Explica. De verdade, sem demagogia, sem mentira, sem cretinice, sem vagabundagem, explica por que o Pepa efetivamente foi demitido do Cruzeiro. O que você ganhou com isso, Ronaldo? Explica, Ronaldo. Porque tá estranha essa história aí. Infelizmente o Cruzeiro pode sim ser rebaixado, não em virtude das condições matemáticas, que tem muita chance, mas em virtude de que quando o Cruzeiro tem a sua final para jogar, o Cruzeiro não se mostra confiável e não consegue o resultado, que foi o que aconteceu hoje. Hoje a gente viu um time de morto dentro de campo, mas não é porque os jogadores estavam mortos, porque não queriam jogar, é que os jogadores não conseguem entender o esquema tático desse técnico de M, que é o Zé Ricardo, que não entende nada além do mínimo no futebol, só o mínimo, e por entender o mínimo, ele jamais deveria ter o prestígio que tem no futebol brasileiro. Agora, o grande responsável, como eu já disse, por trazer para o Cruzeiro é justamente este que se acha uma pessoa culta no futebol, com experiência, que seria no mínimo déspota, esclarecido, com esclarecimento, é déspota, mas não é esclarecido.
é um técnico, é um dirigente com a mesma visão torpe, ridícula, conservadora, cretina e ultrapassada da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, que pensam como se estivesse na década de 70, na década de 80, aqui no futebol brasileiro. É isso.